me guia a toda verdade, doce Espírito, meu amigo, me leva. Olá pessoal, eu tô aqui com uma pasta que tem muitos anos, é a minha pasta de visuais que eu conto história para as crianças, tem muitos anos que eu fiz esses desenhos aqui, são várias histórias que eu mesmo desenhava e eu pegava a Bíblia para ler para eles, né, para as crianças. Mas tem um tempinho que o Senhor está me incomodando muito para contar uma história para vocês. Muitos conhecem essa história, mas o Senhor quer falar com alguém hoje. E não reparem no meu desenho, eu fiz esse desenho quando eu era bem jovem, tá? Eu vou contar essa história para vocês, está lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 46, o cego Bartimeu. Talvez você conheça a história do cego Bartimeu. Diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. São várias coisas que eu posso dizer, que eu posso falar sobre essa história aqui. Uma coisa interessante, meus irmãos, aqui é claro que eu não desenhei a capa, né? Isso aqui, é claro, eu deveria ter desenhado a capa do Bartimeu. O mendigo, ele tinha uma capa característica de mendigo, né? E essa capa o protegia do frio à noite e o caracterizava. As pessoas que passavam entendiam que ele estava ali mendigando. E o que acontece? Ele estava à beira do caminho. Jesus estava indo para Jericó. Então, muitas pessoas passavam por ali, certo? Mas esse homem, ele, uma coisa muito interessante é que a Bíblia, ela especifica o nome dele e também o nome do pai dele. Olha que coisa interessante. Ele não era qualquer um. Ele era conhecido. Estava sentado junto do caminho mendigando. Mas ele ouviu que Jesus ia passar por ali. Então ele começou a clamar a Jesus, porque ele já tinha ouvido sobre Jesus. Ele já tinha ouvido falar dele. E aí o que aconteceu? As pessoas que estavam perto dele, a multidão, porque onde Jesus passava tinha uma multidão. E é claro que a multidão que andava atrás de Jesus sempre se preocupava, sempre cada um por si, cada um pelo seu milagre, cada um buscava resolver os seus problemas.
buscar de Jesus um milagre, uma libertação, uma cura. Então aquele cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante que ele reconhece quem é Jesus. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Ele entende quem é Jesus. Ele entende que Jesus era o Messias que viria da linhagem de Davi. Ele entende isso. Ele sabe quem é Jesus. E ele clama. E aí diziam para ele se calar, né? Quantas vezes você já buscou do Senhor algo e as pessoas dizem: mas que nada, não adianta, Deus não vai te ouvir, ele está muito longe. As pessoas diziam isso para o Bartimeu: ele está muito longe, ele não vai te ouvir, né? Fica quieto, basta de gritar. Não adianta clamar. O problema seu aqui é impossível de resolver, né? Não tem solução para você. Não adianta. E ele, quanto mais diziam para ele se calar, mais ele gritava mais forte, com mais força. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes as pessoas tentam parar, né, os nossos sonhos, os nossos anseios, porque elas não conseguem sonhar aquilo que a gente está sonhando, né? Porque elas são limitadas, elas não têm aquela fé. Então elas acham que você também não tem que ter fé. E elas te mandam calar e te mandam: para de sonhar, para de pedir para Deus. Esse teu problema não pode resolver. Você tem que se conformar assim, né? Mas ele gritava mais forte, porque ele sabia que só Jesus podia dar o alívio para ele, resolver o problema dele, né? E não só resolver o seu problema. Olha o anseio que ele tinha de Jesus, não era só ser curado. Porque olha o que acontece aqui. Marcos aqui ele diz: e Jesus, parando, disse que o chamassem. Olha que legal. Jesus mandou chamar o cego. Gente, ele era cego. Por que Jesus não foi lá perto dele? Por que Jesus mandou chamarem ele para ele ir lá onde está Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus nunca correu atrás de ninguém. Jesus nunca correu atrás de ninguém, nem o cego. Jesus foi lá e falou assim: ó, manda chamar para ele vir aqui, tá? A mulher do fluxo de sangue enfrentou uma multidão para se aproximar de Jesus, tá bom? Jesus nunca correu atrás de ninguém, eram as pessoas que iam atrás dele. Lembre-se disso. Não pense que Jesus vai descer do trono para te ajudar. Você tem que se mexer. Porque a fé é se mexer. A fé é você dar um passo. Jesus fala para Marta e Maria. O que Jesus fala para Marta? Tira a pedra. Né? Quando vai ressuscitar Lázaro, ele manda eles tirarem a pedra. Por quê? Jesus não vai tirar a pedra. O primeiro passo você que tem que dar. O passo de fé você tem que dar. E Bartimeu, ele não relutou. Ele não disse: poxa, mas eu sou cego, eu não sei. E onde está Jesus? Cadê Jesus? Não sei. Poxa, Jesus, vem aqui. Não. Ele não fez igual aquele homem lá do poço de Betesda que ficou se lamentando: ai, poxa, ninguém me ajuda, né? Não. Bartimeu, ele tinha capa de mendigo e era tudo que ele tinha. Ele deixou a sua capa. Aqui diz: ele, lançando de si a sua capa,
levantou-se e foi ter com Jesus. Cara, isso é muito forte. Ele deixou aquilo que o caracterizava como mendigo, aquilo que o protegia do frio à noite. Ele deixou aquilo que o ajudava a, a ter a compaixão das pessoas. Ele largou tudo. Sabe o que é essa capa que ele largou, caracterizando a sua vida passada, porque ele tinha absoluta certeza de que quando ele encontrasse Jesus, ele não ia precisar mais daquela capa. Ele largou aquela capa primeiro. Ele não foi com dúvida, dizendo, quem sabe, quando eu chegar lá em Jesus, se ele me curar, depois eu largo a capa. Não, não. Ele lançou de si a sua capa. Aquela capa também poderia representar sua vida de pecado. Aquilo que fazia com que todos olhassem para ele e dissessem, ele é um mendigo. Então ele largou a sua capa e foi até Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? Engraçado, né? Como é que Jesus pergunta para o cego o que ele quer que faça, né? Não seria muito óbvio, né? Ué, eu quero ver. Gente, Jesus quer ouvir de você. Jesus quer ouvir de você. O que queres que eu te faça? É claro que ele sabe tudo. Tudo que nós precisamos, mas ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua oração. E ele quer ouvir de você exatamente o que você quer, deseja no teu coração. Você quer sonhar com algo? Não, o mundo está terrível, eu não sonho mais. Jesus te pergunta, o que queres que eu te faça? O que você crê que Jesus pode fazer por você? O quão grande é o poder de Jesus para você, para realizar aquilo que tem no teu coração? O cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse para ele, a tua fé te curou. Jesus disse, a tua fé te salvou. Isso é muito, muito importante. Porque aquele cego, o Bartimeu, ele não foi somente curado da sua vista. Ele foi salvo na sua alma. E aí, o interessante é que esse cego, o Bartimeu, ele desejava tanto Jesus. Ele não desejava somente ficar curado. E talvez ficando curado, voltar ao lugar onde ele estava mendigando. Não. O que ele fez depois disso? E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não fez igual aqueles 9 leprosos que Jesus cura, 10 leprosos e só um volta e os 9 vão embora, tipo, tá bom, fui curado, legal. Como sempre, a maioria da multidão que seguia Jesus queria só os milagres, queria só as bênçãos dele, né? Mas Bartimeu não. Bartimeu queria ver Jesus. Bartimeu queria seguir Jesus. E ele se tornou o seu discípulo. Ele se tornou o seu discípulo. Ele deixou aquilo que fazia, que o caracterizava da sua vida passada.
O que que o que que te prende ao teu passado e o que te impede que Jesus faça um milagre na tua vida? Larga a capa e vai até Jesus. Não espera Jesus vir até você. Jesus já veio. Jesus já veio e deu a sua vida na cruz por você. Já ressuscitou, ele já fez tudo. Agora é você que tem que dar um passo para ele. Jesus chamou o cego e o cego foi, largou a sua capa, não teve medo de largar tudo. Larga tudo, deixa tudo e vem para Jesus. Porque só Ele pode te dar satisfação. Só Ele pode te dar esperança de vida eterna. Só Ele pode te dar alegria de verdade. A paz que supera todo entendimento. Só Ele, o Filho de Davi, o Jesus, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Ele somente, nenhum outro.